Fala pessoal do Sult Fácil, beleza? Professor Gabriel aqui e hoje vou fazer aqui uma questão do Colégio Militar de Porto Alegre 2014, beleza? Uma questãozinha aí que tem uma certa dificuldade, mas fazendo do jeito certo, vocês vão ver que ela não é tão difícil assim, beleza? Vamos dar uma olhada na questão e analisar juntos. Tá aí, ó. A bola utilizada em uma competição internacional de futebol foi confeccionada costurando-se uma a outra 32 peças de couro. Então vamos, né? São 32 peças aí no total. 20 dessas peças têm o formato de hexágonos, todas exatamente iguais entre si. As demais têm formato de pentágonos, também todas exatamente iguais entre si. Considere que os lados dos hexágonos e os lados dos pentágonos têm o mesmo comprimento e que cada costura une um lado de uma peça ao lado de outra peça. Sendo assim, pode-se concluir que a quantidade de costuras necessárias para confeccionar essa bola será igual a... Beleza. Muito bem. Para fazer essa questão, ela é simples se você já souber a forma como se faz, tá? Eu já vou direto no jeito que é para fazer e depois eu explico o porquê é dessa maneira, beleza? Então, olha só. A quantidade de costuras são as arestas dessa bola de futebol, beleza? Eu não tenho como desenhar essa bola de futebol aqui, beleza? Mas dá para imaginar que essa bola de futebol é formada por pentágonos e hexágonos, ok? E que as arestas desse poliedro é que vão formar as costuras. Então, quando ele quer saber a quantidade de costuras dessa bola, ele quer saber a quantidade de arestas desse poliedro formado. Beleza? E, bom, existe uma maneira de você calcular a quantidade de arestas de um poliedro. Existe uma fórmula para isso, beleza? Eu vou apresentar e depois eu vou explicar, tá bom? A fórmula é essa. Arestas é igual ao número de faces vezes o número de arestas de um determinado polígono. Então, vou colocar aqui fx e ax, mais número de faces vezes o número de arestas y e ay, tá bom? E assim por diante. E no final, você divide tudo por 2. Beleza? É uma formulazinha de como calcular o número de arestas de um poliedro que tem polígonos diferentes, né, formando ele. Beleza? Professor, mas essa fórmula aí é horrível, ruim de fazer ela, né? Pois é, então antes de aplicar a fórmula nesse problema, eu vou explicar que ela, na verdade, você pode até decorar ela, mas é melhor você entender ela, que aí entendendo você consegue até aplicar na prova também, tá bom? Então antes de fazer essa fórmula, eu vou fazer um poliedro bem simples que vocês conhecem muito bem, que é o cubo. O cubo, ele é um poliedro bem tranquilo. Todos nós sabemos que o número de arestas dele vale 12. Beleza? Por que 12? Eu contei e deu 12, professor. Beleza, mas tem uma outra maneira de fazer isso? Tem. Pensa comigo. Nós sabemos que o cubo ele é formado por 6 quadrados, certo? 6 quadrados. Então a gente pode fazer o seguinte, o número de arestas vai ser... Cada quadrado tem 4 lados. Então eu posso fazer, são 6 quadrados. E cada quadrado tem 4 lados, eu posso fazer um 6 vezes 4. Faz algum sentido, faz algum sentido. Só que, perceba o seguinte, ao fazer 6 vezes 4, você está calculando, por exemplo, 4 lados assim, que é de um quadrado, e aí tem outros 4 lados desse outro quadrado aqui também, certo? Só que perceba que existe uma aresta que está sendo cotada em comum uma a outra. Assim como também em cima, se você fizer, as arestas sempre vai ter uma em que você vai contar uma em comum. Percebe? Então, se você fizer isso, 6 vezes 4, você vai estar contando a quantidade de arestas que vai ter, só que duplicada. Então, como é que você resolve isso? Como que a gente resolve isso? Se está duplicado, a gente divide por 2. E agora perceba, 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2 dá 12, que é justamente o número de arestas do cubo. Beleza? Então, o que eu acabei de fazer aqui
né, descobrir o número de arestas de um cubo de uma maneira diferente, que foi inclusive utilizando a fórmula. Olha lá a fórmula. A aresta seria o quê? Número de faces e arestas de um determinado polígono que tem naquele poliedro. No caso aqui, eu tenho 6 faces quadrangulares, cada uma delas com 4 lados. Não tem o restante, essa parte aqui já não tem, porque não tem outros polígonos lá. Divido tudo por 2. Olha lá, 6 vezes 4 dá 24, dividido por 2 dá 12. Então perceba, eu acabei de aplicar essa fórmula no cubo e dá certo, porque faz todo sentido do mundo. É isso que eu vou fazer nesse poliedro mais complexo, tá bom? Então eu vou apagar tudo, tá bom? Vou fazer ela do zero agora que vocês já entenderam a ideia. Eu vou aplicar essa fórmula no poliedro da questão, beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui tudo aqui. Como é que vai ficar aqui? Bom, primeiro a gente precisa descobrir quantas faces tem esse poliedro, beleza? Ele fala que tem 32 faces, né? São 32 peças de couro. Então, as faces totais são 32. Ok. Depois ele fala que tem 20 faces hexagonais. Então, faces, vou chamar de F6, beleza? Faces de hexágonos. Ele fala que são 20. Bom, as faces pentagonais, que eu estou chamando aqui de F5, vão ser os restantes, né? 30 menos 20, 32 menos 20 vai dar 12 faces pentagonais, beleza? Então perceba, das 20 faces hexagonais, elas têm 6 lados, porque são hexágonos, e das 12 faces pentagonais, cada uma delas tem 5 lados, beleza? Perceba aqui um detalhe, uma observação importante. Se você já entendeu que a quantidade de costuras é a quantidade de arestas e você tem a quantidade de faces, você poderia calcular o número de arestas através da fórmula de Euler. É um chute justo que você pode tentar fazer aqui, né? A fórmula de Euler, F mais V é igual a A mais 2. Né? Você quer saber o número de arestas, você já tem o número de faces, mas aí tem um problema. Você precisa antes descobrir o número de vértices para aplicar a fórmula de Euler e acabar descobrindo de fato o número de arestas. E a questão não fala o número de vértices, e é complicado descobrir o número de vértices aqui, tá bom? Então, por isso eu não estou indo por esse caminho, beleza? Tem como fazer, provavelmente, mas eu estou aqui propondo uma outra forma de fazer, beleza? Como a gente não tem o número de vértices, teria que descobrir também, encontrar uma maneira, então estou tentando encontrar uma maneira direta de encontrar o número de arestas, tá bom? Muito bem. Então, por esse jeito, não tem jeito, a gente vai ter que fazer do jeitinho que eu mostrei para vocês mesmo. Então, vamos aplicando a fórmula agora? Vamos lá. Número de arestas total de um poliedro. Lembra, eu fiz uma fórmula mais ou menos assim, ó. Fx vezes Ax mais Fy vezes AY, e assim por diante você vai fazendo, né? Pega o número de faces e o número de arestas de um poliedro, vai multiplicando as suas faces e arestas de cada um desses polígonos e no final divide por 2. É isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Vamos lá, nós temos 20 faces hexagonais, então seriam 20 faces hexagonais, cada uma delas multiplicadas por 6. Né? São 20 hexágonos, tem 20 vezes 6 arestas em cada um deles, beleza? Em todos eles, no caso. Mas, seria, quantas faces pentagonais? Nós temos 12, cada uma delas tem 5. Beleza? E no final das contas, a gente divide tudo por 2. Beleza? Por que dividido por 2 mesmo? Para tirar a duplicidade, né? Para não contar 2 vezes a mesma aresta. Beleza? E aqui, agora, a gente faz a continha. Beleza? A conta aqui vai dar quanto? 120, né? 20 vezes 6, 120. 12 vezes 5 dá 60. Dividido por 2. Então, o número de arestas vai dar quanto? 120 dividido por 60, 180. 180 dividido por 2 vai dar 90 arestas aqui de forma direta. Letra C. Beleza? Bom, eu acho que essa é a melhor maneira de se fazer essa questão. Tem que lembrar dessa formulazinha aqui, que, né, repetindo, não é uma fórmula para você decorar. Você pode até decorar, mas é mais fácil entender ela, beleza? Pega o número de faces, multiplica pelo número de arestas. Se você fizer isso no poliedro todo, você vai contar o número de arestas duplicado. Para isso, você divide por 2 no final, que você tem aí o número de arestas. Beleza? Tranquilo? Fechou então. Espero que você tenha gostado dessa correção. No mais,
estamos aí para qualquer outras dúvidas, beleza?